Boa noite, então, pessoal. Vamos, então, dar continuidade à nossa disciplina de segurança da informação. Hoje vamos falar especificamente sobre criptografia, tá? Vamos, inicialmente, aí, fazer uma aula bem introdutória, né? Entendendo ali como que surgiu esse termo criptografia, desde a cifra de César até a segurança digital aí nos dias atuais, tá? Então a gente basicamente vamos explorar aí a evolução da criptografia, né, desde os seus primeiros contextos, né, até o atual momento. Ok, pessoal? Então, seguindo aqui, o que a gente vai aprender, o que nós vamos descobrir hoje, tá, pessoal? Vamos ver ali o que seria a importância, né, da criptografia, né, o conceito geral sobre este assunto e a relevância do mesmo nos dias atuais, tá? Porém, para que a gente consiga perceber a relevância da criptografia, nós vamos dar um primeiro passo inicial sobre as origens históricas da criptografia, né? Desde a criptografia de César, lá no Império Romano, né? Depois vamos sair do Império Romano, entender como é que o César criou a sua criptografia, para depois a gente entender como ela avançou, como que a mesma chegou na máquina Enigma lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Entender também como que a contribuição do Alan Turing foi importante para decifrar a máquina Enigma, e a partir daí todo o estudo de criptografia se abriu, né? Muitos artigos foram publicados, enfim, com base na contribuição do Alan Turing para a sociedade no mundo e também na nossa área de tecnologia. Depois a gente vai falar também sobre a criptografia ali nos dias atuais, tá? Como que funciona a nossa criptografia no uso de WhatsApp, como que a gente, ao mandar uma mensagem para alguém, como que a pessoa que recebeu a mensagem lá do outro lado faz a descriptografia dessa informação, né? Perceber ali o papel fundamental da proteção de dados, principalmente aí no quesito da Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, autenticação, bancos, dentre outras coisas, tá? E próximos passos, né? Terminando essa aula que é mais introdutória, né? Vamos então falar ali mais de criptografia simétrica, assimétrica, funções de hash e também algoritmos de criptografia. Mas hoje o nosso foco é ter essa boa introdução, né? Criar uma base a respeito do assunto. Ok, pessoal? Então, seguindo, tá? O que é criptografia e o porquê que ela é tão importante, tão comentada, né? Basicamente, a criptografia ali, então, é uma técnica, tá, pessoal, para que a gente possa transformar informações em código ou simplesmente pegar uma informação, um texto que nós entendemos no nosso idioma português, por exemplo, né, e embaralhar totalmente essa informação, tá? Para que a gente consiga, então, fazer proteção de dados, né, contra acessos indevidos, né? Isso vai de encontro com os pilares da segurança da informação que nós já estudamos, principalmente no quesito de confidencialidade, tá? Informação que é confidencial de uma certa pessoa ou de certas pessoas ou de um grupo ali que esteja trocando informações, né? Essas informações têm que ficar circulando somente entre aquelas pessoas, né? Então, a criptografia é extremamente útil nesse sentido, tá? E aí vamos, né, basicamente perceber ali, então, do contexto aí da criptografia, tá? Como que funciona desde a antiguidade até comunicações bancárias e coisas mais atuais, tá? E a criptografia por trás aí de todas essas formas e maneiras em geral aí na segurança digital que temos hoje, tá? E basicamente, né, pessoal, sem o uso da criptografia, tá? Nossas conversas, transações bancárias, senhas, né? Dados que diz respeito à privacidade das pessoas em relação à saúde, né?
Sem a criptografia, tudo isso estaria exposto, né? E tudo seria totalmente vulnerável, né, a qualquer pessoa aí na internet, para que, enfim, pudesse acessar ou fazer coisas indevidas, tá? Então, basicamente, né, a importância da criptografia hoje em dia trabalha em cima dessas questões. Ok, pessoal. Porém, né, de onde então surgiu essa ideia de esconder mensagens, criptografar mensagens usando códigos, embaralhando as informações? O que é isso de fato, né? Então a gente vai voltar um bom pedaço no tempo, indo lá no Império Romano, para conseguir entender como que isso começou, tá, pessoal? Então, né, cifra de César, né, e a origem da criptografia militar, né? Lá no Império Romano, entre os anos 100 e 44, lá, na verdade está invertido, entre os anos 44 e 100 a.C., tá? Durante algumas guerras lá que o Júlio César estava enfrentando, tá? Basicamente o Júlio César ele precisava, né, pessoal, enviar mensagens para os seus comandantes, tá? E aliados, enfim, tá? E a ideia é que essas mensagens, né, não fossem descobertas tão facilmente pelos seus inimigos. Então, basicamente, o Júlio César pensou num formato de código, né, uma maneira de conversar com seus aliados, que somente entre eles, o grupo deles ali, todos eles pudessem se entender, tá? Então, né, basicamente, ao escrever essa mensagem, né, todos os militares ali conseguiam decifrar ela no momento de abrir uma carta lá, enfim, algo nesse sentido, tá? Então, o Júlio César, né, que criou essa cifra de César, tá? Basicamente uma maneira de substituir letras, as próprias letras do nosso alfabeto, né? Obviamente na época lá do Império Romano, o alfabeto nativo deles, tá? Mas basicamente eles pegavam as letras do alfabeto e iam mudando posições à frente, tá? Basicamente eles mudavam 3 posições à frente, tá? Onde esse método então ficou conhecido como cifra de César, tá? Ao deslocar ali 3 posições à frente, por exemplo, a palavra A virava D, né? E assim por diante, tá? Então, com isso em mãos, acabou se originando, né, as primeiras formas, né, registradas aí de criptografia, né? E esse foi o nosso primeiro passo na nossa história, né, da humanidade, e obviamente que nos dias atuais isso, né, deu um grande poder aí para criptografia na área de segurança da informação, tá? Então, o que que acontece, tá, pessoal? Esse aqui, então, é o nosso amigo Júlio César, tá? E aqui era o método lá de criptografia que eles utilizavam, tá? Basicamente, eles usavam essa ferramenta para conseguir escrever um texto claro e, girando ela, ele conseguia embaralhando as mensagens, tá? Sendo mais didático com vocês, tá? Deslocando 3 posições à frente no alfabeto, tá? Por exemplo, a letra A, andamos 3, B, C, chegamos na letra D, né? E assim por diante, tá? Então, basicamente aqui ó, temos a frase normal, aula sobre criptografia, e a frase cifrada que ficou essa coisa aqui muito maluca, tá? Mas lá na época, todos os generais e aliados do César, né, no Império Romano, ao receber uma carta lá do Júlio César com essa mensagem aqui, por exemplo, eles iam deslocando 3 posições para trás, fazendo o inverso, e com isso eles, né, conseguiam chegar na frase normal ali, no texto claro, tá? Então, basicamente, essa aqui é a cifra de César. Ok, pessoal? Dando seguimento, tá? Conforme as guerras foram se tornando mais complexas, né? Também foi necessário, né, evoluir ali os métodos de proteção das mensagens, né?
Porque a cifra de César em si era muito simples, né? Então, isso foi avançando, né? Era muito mais fácil em termos de força bruta tu descobrir a mensagem que foi cifrada, né? Com base nas combinações de caracteres que a gente tem no alfabeto. Era possível, bom, se o cara tá deslocando 3 casas à frente, eu vou voltar 3 aqui e vou, de alguma forma, eu vou encontrar esse texto aqui, né? Mas aí, dando seguimento na história da humanidade, né, na Segunda Guerra Mundial, então, pessoal, entre 1939 a 1935, nós tínhamos, né, a Alemanha nazista lá, que usava a máquina Enigma, né, para conseguir enviar mensagens criptografadas, né, entre os seus generais, né. E essa máquina era muito mais complexa, muito mais complexa do que a cifra de César, tá? Que permitia milhões de combinações. Basicamente, a máquina Enigma, ela tinha ali alguns rotores e com isso tu conseguia mudar a configuração, tá? Então, todos os dias, né, os alemães eles iam lá, criavam uma nova configuração, mudando ali os rotores, né? E com isso a cifra, digamos assim, ela deslocava as letras do alfabeto, só que podia deslocar de N maneiras. Ah, deslocar 5 casas à frente, 12, 10, 40, não interessa, tá? Por ter diversas formas de configurações, as combinações eram diversas, tá? Era milhões de configurações, tá? Então essa era a forma que eles se comunicavam. No próximo slide eu vou mostrar uma imagem da máquina Enigma. Inclusive aproveito para recomendar o filme O Jogo da Imitação, que conta a história da máquina Enigma e principalmente dá um destaque para o Alan Turing, tá? Que foi aí um matemático britânico que desenvolveu uma máquina, né, que pudesse ser capaz de quebrar esse código, né? O nome dessa máquina era Bomba, né? Mas ele também chamava essa máquina de Christopher, né? E essa máquina foi capaz de acelerar ali o fim da guerra, né? E o esforço do Alan Turing salvou milhões de vidas, né? Basicamente ele conseguiu reduzir essa guerra em 2 anos, né? E deu o start, né, para o conceito de computação moderna, né? E esse trabalho do Alan Turing foi tão importante, né? Enfim, ele é uma das figuras paternas aí da história da nossa computação, tá? Mas fica a recomendação, assistam o filme lá, O Jogo da Imitação, do Alan Turing, que basicamente tem bastante coisas relevantes sobre criptografia, né? E como que ele descobriu a criptografia dessa máquina, né? Mas contando um pouquinho para vocês, basicamente os alemães, todos os dias eles usavam algumas palavras que se repetiam, né? Olá, Hitler, bom dia, atacar, né? Vamos atacar, coisas assim, né? Então, com isso, o Alan Turing e a sua equipe na época lá perceberam que, bom, se tem palavras, frases aqui que se repetem, eu vou conseguir reduzir o meu número de combinações possíveis para descriptografar as mensagens da máquina Enigma. E aí isso foi um insight para que ele pudesse fazer essa descriptografia, né? E, enfim, foi uma forma de conseguir decifrar a máquina Enigma. Então, esse aqui é o Alan Turing, que eu havia comentado, e essa aqui é a máquina Enigma, tá? Como vocês podem ver, aqui tem os rotores da máquina, que podiam ser mudados, tá? E ela tem um formato parecido com uma máquina de escrever, tá? Só que não era bem uma máquina de escrever. Basicamente, os alemães, eles conectavam uns cabos ali, parecem uns plugins, mas enfim, eles conectavam esses cabos a cada uma das letras, e quando eles conectavam, por exemplo, na letra B, né, para escrever lá bom dia, por exemplo, tá? A letra que representava a letra B na criptografia, ela ficava acesa
aqui nessa máquina Enigma, tá? E assim por diante, né? Então, basicamente, depois que eles conseguiam, eles pegavam o papel e iam anotando as luzinhas que ficavam acesas, no caso, as letras que ficavam acesas, e eles tinham essa mensagem totalmente criptografada, e ficava fácil deles, né, via comunicação física, enfim, pegando a mensagem, mandando por correio, mandando por um mensageiro, ou simplesmente via rádio, eles conseguiam mandar caractere por caractere criptografado, e no outro lado tinha uma outra máquina Enigma que fazia o caminho inverso, que era descriptografar essa mensagem, tá? Basicamente assim que funcionava lá a máquina Enigma. Ok, pessoal? E se naquela época, então, né, as mensagens criptografadas decidiam guerras, né? Imagina hoje aí com os nossos dados digitais circulando por tudo, a todo momento, né? Então, né, pessoal, a importância da criptografia aí nos dias de hoje, tá? Sem a criptografia, tá? A gente basicamente estaria com as nossas informações totalmente expostas na internet, tá? Hoje a gente usa criptografia a todo momento, quase sem nem perceber, tá? A gente só percebe quando a gente começa a estudar esse tipo de assunto. Mas, basicamente, pegando o exemplo, tá, pessoal? Ao enviar uma mensagem no WhatsApp, tá? Fazer um login, um e-mail, acessar um aplicativo de banco, digitar senha, enfim. Tudo hoje é criptografado, tá? Ainda mais com a questão da chegada da lei LGPD, né? Que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, todos os sistemas, aplicativos, enfim, softwares, de maneira geral, tiveram que se adequar a isso para que os dados fossem confidenciais da melhor maneira possível, tá? E aí isso exigiu que as empresas, né, adotassem modelos aí de criptografia, né, para proteger mensagens dos usuários, tá? Então, sem a criptografia, a gente, né, estaria exposto aí a ataques e vazamentos de informações diariamente, tá? Bom, a gente viu ali, né, onde usamos criptografia, basicamente está em tudo hoje, tá? Vamos conhecer alguns principais tipos existentes, então, tá, pessoal? Bom, a gente tem alguns tipos de criptografia, tá? Temos 3 que são os principais. A gente tem a criptografia simétrica, que basicamente usa uma única chave para cifrar e também decifrar a mensagem, tá? É um método muito mais rápido de cifrar uma mensagem, né? E exige que a chave seja compartilhada com segurança entre as partes, tá? É como se, pegando uma analogia, eu peguei um cadeado, tá? E ali naquele cadeado, dentro de alguma caixinha, por exemplo, eu guardei uma mensagem ali, uma informação valiosa, tá? Só que o que acontece? Eu estou entregando a chave para abrir essa caixinha para a pessoa que eu desejo que receba essa informação. Então, como é uma única chave, né, é um método mais rápido, só que não tão seguro assim, porque eu posso perder essa chave, né, alguma coisa acontecer com essa chave, e então essa informação pode ser obtida por outras pessoas, tá? Mas a criptografia assimétrica, ela é muito mais segura e faz muito mais sentido. Dando um exemplo, tá? Ela usa 2 chaves diferentes, uma chave pública e uma chave privada. Basicamente, a chave pública é usada para cifrar a informação, tá? Basicamente, a gente vai ter um texto claro, a chave pública vai cifrar aquela mensagem e quem estiver do outro lado vai ter uma chave privada para decifrar essa mensagem. Pegando o exemplo do WhatsApp, se, por exemplo, eu vou enviar uma mensagem de bom dia para Mariazinha, por exemplo. No momento que eu enviei essa mensagem de bom dia para Mariazinha, eu fico com essa chave pública, tá? Que foi a chave que eu usei para cifrar o texto. Só que só ela lá no outro lado vai abrir essa mensagem. Então essa chave fica, ela tem uma chave privada lá justamente para receber e decifrar
essa informação. E no meio do caminho, tudo isso fica tudo embaralhado. Não tem como essa mensagem ser descoberta, tá? E a gente tem os hashes também, né? Que é um resumo ali criptográfico, né? Não serve para decifrar, apenas para gerar uma impressão digital daquele conteúdo, né? É muito usado para verificar a integridade dos dados, né? Como senhas, arquivos, né? Hoje em dia é muito comum a gente ter verificar a integridade das informações, enfim, usando impressão digital, né? Então a hash é muito utilizado neste contexto, tá, pessoal? Então, com essa base, né, a gente já consegue entender o porquê da criptografia ser tão valorizada em sistemas modernos, né? Mas antes da gente encerrar por hoje, né, vamos reforçar então os principais pontos que vimos até então, né? E fica entendível, né, pessoal, que a criptografia hoje é uma aliada invisível nas nossas vidas, né? A gente praticamente precisa dela de todas as formas, tá? Quanto mais a gente entender os seus fundamentos, mais seguros a gente fica, né? Então, só fazendo uma revisão do que falamos, ela surgiu com a necessidade militar, né? Lá na questão das guerras que o Júlio César enfrentou no Império Romano e depois ela acabou evoluindo para a Segunda Guerra Mundial com o uso da máquina Enigma, tá? Vimos também ali os tipos de criptografia e onde são utilizados, tá? E compreender isso é o primeiro passo, né, pessoal, para que a gente possa estudar com profundidade os demais tipos de criptografia e os seus algoritmos, tá? A gente vai falar bastante. Esse aqui é um tópico bem extenso, porque a gente vai ter que falar de criptografia na rede, né? Usando o protocolo HTTPS. Vamos também falar sobre algoritmos de criptografia, DAS, DES, dentre vários outros existentes, tá? Para que a gente consiga, né, ao final, né, disso tudo, a gente ter um bom conhecimento sobre o assunto, de forma mais aprofundada, tá, pessoal? Então, vou deixar bastante referenciais teóricos, vocês já vão ver nos próximos slides, né? A gente vai se aprofundar mais ainda sobre criptografia simétrica e assimétrica e também os seus tipos, tá? De referencial teórico tem bastante coisa aqui, tem alguns vídeos no YouTube que eu deixei para vocês, tá? Tem um artigo também dizendo o que é criptografia, né? E tem aqui a cartilha de segurança da informação explicando como fazer a proteção dos nossos dados, ok, pessoal? Espero que vocês acessem um a um aqui das referências, porque isso vai complementar, vai ligar os pontos de tudo que eu acabei falando, tá? Inclusive eu usei esses referenciais teóricos para montar esse slide aqui para vocês. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Muito obrigado aí a quem assistiu. Qualquer dúvida, qualquer questão, estou à disposição de vocês, tá? Via WhatsApp, e-mail, enfim, qualquer sinal de comunicação, tá? E a gente, próxima aula, a gente fala mais sobre tudo que envolve ali os demais assuntos de criptografia, ok, pessoal? Um abraço aí, boa semana para vocês.